tudo bem? Estou aqui no meu isolamento, preparado para começar a primeira aula de circo desta programação. Bom, primeiro, eu queria dizer que eu sou o professor Hermínio Elias Lopes Duarte Infantino. E nós vamos falar de circo. Circo agora é objeto de conhecimento, de pesquisa, de estudos, de trabalhos acadêmicos. Sim, circo está virando uma coisa muito inteligente. Eu estou aqui para fazer a primeira pílula circense, um mecanismo de troca de conhecimentos inspirado nesse coronavírus. Em homenagem à pandemia, ficamos em casa e conversamos por aqui. Hoje, nesse primeiro encontro, vamos falar sobre o surgimento das escolas de circo no Brasil e um pouco do mundo. Na verdade, nós vamos falar de algo que veio antes do surgimento das escolas de circo. Nós vamos falar sobre toda a crise que o mundo do circo viveu no século XX, que desembocou no surgimento das escolas de circo, que eu imagino que fique para o segundo encontro. Mas vamos começar. Então, no processo de criação da minha dissertação de mestrado, junto à minha querida orientadora Hermínia Silva, ela, na verdade, fez uma grande pesquisa e encontrou na Funarte, no Rio de Janeiro, um arquivo de matérias de jornal que tratavam sobre a crise do circo. Partindo da ideia de que o circo estaria em crise, que o circo estaria terminando, ia acabar, não ia ter mais circo no Brasil, seria uma desgraça, uma tragédia. Pois é, a primeira matéria que ela encontrou, ou que a Funarte encontrou, né, e arquivou lá no Rio de Janeiro, foi de 1964. A última é de 2004, se não me engano. Ou seja, é uma crise bem longa, né? E a Verônica Tamaoki, a pesquisadora, também já tinha encontrado, ou a Hermínia, ou a Alice Viveiros de Castro, não me lembro quem foi, mas já tinham encontrado uma carta da Federação Brasileira de Circos, do Rio Grande do Sul, falando sobre a crise do circo, já que as famílias não ensinavam mais os seus filhos a fazer circo, não ensinavam mais o ofício circense aos seus filhos. Portanto, o circo ia acabar. Ou seja, isso essa é uma noção antiga. Para a gente falar dessa crise, desse sentimento de crise, na verdade, a gente tem que falar do Brasil e a gente tem que falar de coisas que aconteceram ao longo do século para mudar o estado dos empreendimentos circenses. Você deve saber que no final do século XVIII, lá para 1890, o circo era um sucesso, ocupava os maiores teatros das maiores capitais, viajava pelo Brasil inteiro, eram grandes empreendimentos e faziam imenso sucesso. Eu não posso dizer que todos os circos faziam sucesso, porque eu não visitei todos. Na verdade, eu não visitei nenhum, não sou tão velho assim. Sou grupo de risco, mas ainda não cheguei nessa idade. Mas, sim, eram muito sucesso. E lá para 1940, quando começou a Segunda Grande Guerra, perdão, naturalmente os países todos entraram em recessão, a atividade circense entrou começou a conviver com uma certa dificuldade, mas, acima de tudo, logo após a guerra, o Brasil optou por algumas mudanças nos paradigmas políticos, sociais, econômicos principalmente, que influenciaram fortemente a vida circense. Um aspecto, foi a opção pela malha de automóveis, o reforço à indústria automobilística, ao invés de reforçar a malha ferroviária, que já era boa no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Então, quando o Brasil opta por parar de investir nas linhas de trem, o Brasil opta também por um tipo de transporte que é mais ágil, porém mais caro. E
E ele dá liberdade às pessoas, porém ele também diminui os vínculos profissionais, no caso do circo, ou familiares, também no caso do circo. Então, o que acontece? Primeiro, circos, grandes circos que tinham como posse, né, 10 vagões de trem para poder levar os seus circenses, levar todo o seu material, todos os seus animais, a lona, as arquibancadas, tudo ia em vagões de trem. Quando o Brasil começa a optar por estradas e veículos, os circenses começam a comprar veículos e os vagões do dono do circo passam a não ter valor. E isso implica diretamente na diminuição da influência do dono do circo sobre o empregado circense. Aquele circo que costumava ser uma família, um grupo muito unido e que ficava junto por muitos anos, passa a ser um núcleo que não fica tão junto mais. Se alguém oferece para o artista um contrato melhor, talvez ele vá. Ele pode errar o trevo, como se dizia, e pegar o trevo ao contrário e ir para lá, para um outro circo, fazer um outro contrato e não aparecer mais nisso aqui. Claro que não foi imediato, mas isso começou a acontecer. O surgimento da televisão, que foi um pouco posterior ao final da Primeira Guerra, né, foi lá para os anos 60, foi um aspecto também bastante influente, porque as pessoas pararam de ficar em casa, pararam de sair para buscar entretenimento e puderam ficar em casa. E elas ficando em casa, elas deixavam de gastar com o ingresso no circo. O circo se deixou influenciar também por isso, né? Muitos circos começaram a colocar uma televisão no meio do picadeiro, sabendo que muitas pessoas das periferias, das comunidades, não teriam televisão e elas iriam para o circo assistir aquele episódio da novela. Da mesma forma, muitos artistas circenses, palhaços, músicos, cantores, atores do circo-teatro foram trabalhar na televisão, que começou a dar mais dinheiro do que o próprio circo. Não no começo, porque no começo quem dava dinheiro mesmo era o circo. Mas, passado o tempo, foi-se passando o tempo e a televisão começou a crescer e isso foi o que aconteceu. Muitos dos grandes artistas circenses que começaram no circo, aprenderam tudo no circo, foram parar na televisão. O crescimento da cidade de São Paulo e das grandes metrópoles foi também um aspecto importante, porque a especulação imobiliária começou a encarecer muito os grandes terrenos centrais nessas cidades, onde as pessoas mais ricas, digamos, podiam acessar e acessavam com prazer para assistir os seus espetáculos de circo. Então, o circo começou a ser empurrado para as periferias e isso, naturalmente, abaixou o valor dos ingressos. E o tipo de troca que o circense passa a ter com as comunidades do seu entorno passa a ser um pouco diferente, né? Houve um outro aspecto, um outro elemento muito contundente na história do circo brasileiro, que foi no ano de 1972, o incêndio de um circo na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o circo norte-americano, que pegou fogo e neste acidente morreram mais de 500 pessoas. Isso foi uma catástrofe brasileira, foi um desastre terrível e as pessoas ficaram muito tocadas com isso e ninguém mais queria entrar no circo. E isso resultou também numa política do governo de criar normas de segurança, não se podia mais ter circo de lona, circo tinha que ser à prova de fogo, e assim ficou mais difícil fazer circo, né? Ter circo, viajar com seu circo, porque começou a ficar mais caro viajar, né? Ter circo. Além disso, nesse mesmo período, a ditadura cívico-militar dificultou muito também o trânsito do circo e a aglomeração de pessoas. A polícia vigiava para que não houvesse aglomerações, claro que permitia nos circos, mas segundo o depoimento de vários circenses,
havia um sentimento de perseguição, uma coisa meio triste, terrível. Todo mundo tinha medo dos seus filhos, que os seus filhos fossem presos, ninguém sabia direito o que poderia acontecer. Então, não havia muito um espírito alegre para se ir ao circo, ou havia menos esse espírito que sempre houve na história do circo. Junto com isso tudo, desde o final da Segunda Guerra, o Brasil optou por um pensamento desenvolvimentista. Isso foi o que gerou, por exemplo, a opção pelos veículos automotores e não pela ferrovia. Uma ideia de fortalecer a indústria para que o Brasil passasse a ser um país de grande produção, fortaleceu o estudo formal, a universidade, e isso gerou um pensamento de especialização, aprofundamento e desenvolvimento. Então, esse pensamento desenvolvimentista do Brasil também levou os circenses, particularmente, a pensar de uma forma especializada. Então, um artista que antes sabia fazer tudo, ele sabia fazer a bilheteria, a administração do circo, a elétrica do circo, sabia montar a lona, montar a arquibancada, dirigir um caminhão, fazer um número de trapézio, de acrobacia, de malabares, magia e palhaço. Ele fazia várias coisas para diminuir o custo do circo, dele mesmo, né? Ele poder ganhar mais, e isso aumentava o seu ganho. A partir desses 30, 40 anos, dos anos 50 aos anos 80, os circenses começaram a pensar que eles teriam mais chance de ganhar dinheiro e ter uma boa carreira e uma boa vida se eles pudessem estudar profundamente uma técnica e se tornarem especialistas muito bons naquilo, melhor que a maioria dos artistas daquela técnica no mundo. E com isso eles conseguiriam bons contratos, podiam viajar para o exterior, onde se paga mais, e assim por diante. E com isso, esse número, que passa a ser uma especialidade daquele artista, passa a ser disputado pelos circos. Então, o artista passa a ter muito menos vínculo com cada circo com quem ele trabalha. E isso se junta com a ideia do abandono da rede ferroviária e do surgimento dos carros, né? E as famílias começam a ter o carro e elas começam a poder escolher com quem trabalhar. É bom para o artista? Sim, eu acredito que sim, mas não era bom para o dono do circo. E talvez isso tenha impactado, não sei se bem ou mal, mas a própria estética e o modo de produção circense, que é um termo da nossa querida professora doutora Hermínia Silva. Por fim, isso tudo fez acontecer o quê? Mudou muita coisa no circo? Mudou. Isso fez com que o circo sofresse, pelo menos os circos que a gente via vindo para São Paulo, para a cidade de São Paulo, que foi o objeto da minha pesquisa para o mestrado, muitos circos começaram a se repetir com relação à sua estética, ao seu jeito de montar os seus espetáculos, à sua maneira de apresentar os seus espetáculos. Claro que havia bons artistas, mas, na sua maioria, muitos espetáculos eram repetitivos, fracos, sem surpresas, sem novidade e sem grandes impactos para uma plateia que estava acostumada a ir ao circo. E isso começou também a dificultar muito as coisas para os circenses. Certo? Eu vou parar por aqui e eu vou deixar para a segunda aula para a gente falar do surgimento das escolas, que vem logo em seguida, no ano de 1979, em São Paulo, Brasil. Muito obrigado.